vamos lá, pessoal, prestem bastante atenção que eu vou compartilhar aqui com vocês, então, todas as informações de banco por banco, tá? Por isso que é importante você se atentar em cada banco, quais são os limites, quais são as regras, para que você realmente, se precisar fazer um empréstimo consignado, você vai saber se realmente por aquele banco dá ou não para ser feito, tá, pessoal? Porque cada banco tem a sua regra, cada banco tem a sua particularidade. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente quais são essas regras, quais os valores liberados, banco por banco, para que a gente realmente entenda como as coisas funcionam, tá certo? Bora lá, então, para o nosso conteúdo de hoje. Como eu falei, então eu vou falar aqui para vocês banco por banco, tá, pessoal? Prestem bastante atenção para que vocês não percam o conteúdo, tá certo? Vou iniciar, então, pelo Banco Banrisul, pessoal. Banco Banrisul, muito conhecido de muitos de vocês, aliás, têm contratos pelo Banco Banrisul, porém, o Banco Banrisul tem uma regra específica, como eu disse, cada banco tem a sua regra, cada banco tem a sua particularidade, tá certo? Olha só, o Banco Banrisul, o mínimo liberado, então se você precisar fazer um contrato junto ao Banco Banrisul, então o mínimo liberado pelo Banco Banrisul é o valor de R$300, tá? Ele coloca também um valor mínimo de parcela, tá certo, pessoal? Tem banco que coloca e tem banco que não coloca. Ele coloca, então, no caso, um mínimo de parcela de R$8 e um valor mínimo de contrato de pelo menos R$300, tá certo? Então, se você tem uma margem, então muitas pessoas, o que acontece? Tem uma margem pequena, né? Se a sua margem for de pelo menos R$8, o Banco Banrisul atende, tá certo? Lembrando que tem que sobrar de troco, pelo menos para o cliente, o valor do contrato tem que ser de pelo menos R$300, tá? Agora, o próximo banco, nós vamos falar do Banco BMG, um banco também muito conhecido, não é verdade? Aliás, muitas pessoas têm cartão, seja o cartão RMC, seja o cartão consignado. Muitas pessoas, muitos aposentados, muitos pensionistas têm contrato junto ao Banco BMG. Vamos entender a regra do Banco BMG, pessoal. Olha só, o valor mínimo de contrato do Banco BMG, sabe qual é o valor, pessoal? Pelo menos R$3.000, tá? Então, o mínimo do Banco BMG é pelo menos R$3.000 de contrato. Então, se você tiver uma margem pequena, infelizmente não dá para ser feito pelo Banco BMG, tá? Ele não coloca, o Banco BMG não coloca um mínimo de parcela, porque ele já está colocando, no caso, o mínimo de contrato. Eu considero um valor mínimo muito alto, né? O que vocês acham, pessoal? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acreditam que R$3.000, um valor mínimo de contrato, é um valor considerado bom ou vocês acreditam que é muito alto? No meu ver, eu acho um valor muito alto. Muitas pessoas, às vezes, têm um valor de margem pequeno, né? Ou se fosse uma margem de aumento, por exemplo, não daria para fazer pelo Banco BMG, né? Agora vamos para o próximo banco. O próximo banco seria o Banco Bradesco, pessoal. Olha só, vamos entender qual é a regra do Banco Bradesco, tá? Olha só, seria o mínimo de contrato de R$3.000. Mesma regra, então, do caso do Banco BMG, tá? Então, no mínimo, R$3.000 de contrato para conseguir fazer pelo Banco Bradesco. Ele também não coloca mínimo de parcela, uma vez que ele coloca já um valor alto aí de contrato, ele não está estipulando o valor de parcela, mas se a parcela for pequena, não dá para fazer. Por quê? Porque o valor mínimo de contrato pelo Banco Bradesco é, no caso, de R$3.000, tá certo? Vamos para o próximo banco agora. Aliás, vá colocando aí nos comentários por qual banco você paga empréstimo consignado. Coloca aí nos comentários para que eu possa saber como está a questão dos bancos, tá? Coloca aí nos comentários. Olha só,
O próximo banco seria o Banco C6 Bank, tá? O Banco C6 também é um banco conhecido, muitas pessoas têm contrato pelo Banco C6. O mínimo de contrato pelo Banco C6 seria de pelo menos R$ 1.000. Já melhora um pouco, né, pessoal? Pelo menos R$ 1.000, tá? Então já não é igual o BMG, igual o Bradesco, que tem que ser R$ 3.000. Então o Banco C6 coloca aí um mínimo de R$ 1.000, não estipula o valor da parcela, porém tem que dar um valor de contrato de pelo menos R$ 1.000, tá certo? Vamos para o próximo banco. Vocês estão colocando aí nos comentários, pessoal, por qual banco vocês pagam empréstimo consignado. Coloca aí para que eu possa saber, tá? Vamos para o próximo banco, vamos entender qual é a regra do Banco Daicoval. Muitas pessoas também têm contrato pelo Banco Daicoval. Aliás, todos os bancos que eu estou trazendo aqui, a maioria de vocês ou tem ou já teve contratos por esses bancos, tá? Olha só, o Banco Daicoval, o mínimo de contrato seria de R$ 100. Porém, ele coloca um mínimo de parcela que seria de R$ 20. Então, quer dizer, R$ 100 não dá para ser liberado, porque R$ 100 vai dar menos do que 20 de parcela. Então, ficou meio fora de lógica, né? Essa situação que eles colocam aqui. Um ticket mínimo de R$ 100, sendo que a parcela mínima é de R$ 20. Então, tem que ser de R$ 20 para cima pelo Banco Daicoval, tá bom? Agora vamos para o Banco Facta Financeira, um banco também assim, conhecido entre aspas, não é tão conhecido quanto os outros, mas muitas pessoas têm contrato pelo Banco Facta, tá? Olha só, pelo Banco Facta não possui valor mínimo de contrato, mas possui o valor mínimo de parcela, tá, pessoal? Qual o valor mínimo de parcela? Seria de pelo menos R$ 30. Então, quer dizer, se for um contrato, por exemplo, de R$ 1.000, se não der R$ 30 de parcela, não dá para fazer. Então, contratos pequenos, o Banco Facta Financeira não faz, tá? Próximo banco agora, nós vamos para o Banco Itaú. Olha só a regra do Banco Itaú. Banco Itaú, ticket mínimo de contrato, tá? Então, você tem que ter pelo menos um contrato de R$ 1.100, tá? Então, o contrato pelo Banco Itaú, pelo menos R$ 1.100, não tem mínimo de parcela, tá, pessoal? Então, deixando claro, tem que ter pelo menos 1.100, senão o Banco Itaú não aceita, tá certo? Próximo banco muito conhecido também, Banco Olé. Quem tem contratos aí no Banco Olé? O ticket mínimo do Banco Olé é de R$ 1.100, tá, pessoal? Então, vocês percebem que até agora, o único banco que faz parcela pequena é o Banco Banrisul, tá? Até o presente momento, todos os bancos aqui estão com um ticket mínimo de valor alto, tá? Então, o único que está com um ticket mínimo baixo seria o Banco Banrisul. Banco Olé, então, o mínimo é de R$ 1.100, tá? Banco Pan também estava com uma regra anteriormente, mas já alterou essa regra. E agora, o Banco Pan, o ticket mínimo é de R$ 1.000, tá? Antes estava de R$ 2.000, eles fizeram a alteração, até trouxe aqui para vocês no canal, recentemente, essa alteração está, então, no caso, o valor mínimo liberado de R$ 1.000, não tem valor mínimo de parcela, exceto, então, tendo que liberar R$ 1.000 de contrato, tá? E, por último, o Banco Safra, tá, pessoal? Quem aí de vocês tem contratos pelo Banco Safra? Banco Safra, ticket mínimo de R$ 1.000 também. Então, tá igual aqui ao Banco Pan, está igual ao Banco C6, pelo menos R$ 1.000 de contrato, não possui valor mínimo de parcela. Então, olha só, de todos os bancos que eu falei aqui para vocês, o único que atende com valor pequeno de parcela, então, se você tem uma margem pequena,
O único banco que atende seria o Banco Banrisul. Claro que tem as regrinhas do Banco Banrisul, como, por exemplo, o tipo de benefício, tá? Se você for aposentado, por exemplo, por invalidez e for abaixo de 60 anos, o Banco Banrisul não faz, tá? Então, tem algumas regrinhas, mas se você tem pelo menos R$ 8 de parcela, saiba, no caso de margem, né? A gente fala parcela, mas é pelo menos R$ 8 de margem. Se você tiver este valor, o único banco que vai atender, no caso, seria o Banco Banrisul, tá certo? Os outros bancos, pessoal, depois que nós tivemos essa alteração na taxa de juros do consignado, todos eles alteraram o valor mínimo de contrato. É como eu coloquei para vocês. O Banco Pan estava até mesmo com um valor superior e agora reduziu este valor para R$ 1.000, tá? Estava R$ 2.000, agora está R$ 1.000. Então, realmente está uma situação um pouco mais complicada depois que nós tivemos a alteração na taxa de juros do consignado, tá? Então, bora lá, deixa eu ver aqui quais, no caso, o Isaquiel colocou muito alto. Realmente, eu também acho os valores mínimos de contrato alto, né? Se você tem uma margem pequena, infelizmente não consegue fazer, exceto o Banco Banrisul. A Luciana colocou que paga no Banco Itaú, o Oswaldo colocou que paga no Paranabanco. Olha só, a Loriza colocou que paga no Itaú, da Ecoval e Pan. Então, tem muita gente pagando empréstimo consignado e isso é importante, você saber exatamente quais são as regras de cada banco, como funciona, para que você saiba, no momento de você contratar, se dá ou não para fazer o seu empréstimo consignado, tá certo? Gostaram das informações, pessoal?